Romanos capítulo 1, verso número 16 diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Mais uma vez, não me envergonho do, porque é o para de todo, primeiro do judeu e depois do grego. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado por aquilo que já aconteceu aqui no culto de manhã, onde pessoas voltaram à essência da adoração. E que nessa noite, Deus, uma outra palavra, mas na mesma linha, que nós possamos voltar ao centro, que é o coração do Senhor, a essência de todas as coisas. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que nós possamos hoje ser transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele inicia a carta aos Romanos. Alguns estudiosos dizem que se você pegar de Romanos 1 até Romanos 16, tem um breve resumo de todo o evangelho ali, tudo aquilo que foi escrito nas escrituras, para que nós possamos entender o início, o meio e o fim. O evangelho de Romanos, ele é muito rico. É um evangelho que ele te repreende, ele te exorta, ele te joga para cima. Ele é um evangelho de agradecimento. Paulo agradece as pessoas que caminharam com ele no Romanos 16. Ela ensina para nós as leis civil, nos ensina sobre um comportamento cristão moral também, sobre as práticas do evangelho, sobre o que é o evangelho. É um livro bem completo, é um livro muito interessante para se ler. Se você puder ter um tempo e tirar um tempo, você vai aprender sobre lei e graça, sobre a transição, a importância da fé. Então gaste tempo lendo o livro de Romanos. É um livro muito profundo, muito poderoso. Surgirão muitas dúvidas, mas não pare de ler na primeira vez. Continue lendo, que você vai absorver muita coisa dali. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus para quê, pastor? Para salvação. Somente para isso, salvação. Porém, nós pegamos o evangelho e nós começamos a trocar a função do evangelho. O evangelho que era para ser para salvação, agora é o evangelho que serve para os meus gostos, para os meus quereres, para as minhas vontades, para aquilo que eu acredito que é certo, que é errado. Um evangelho que começou ao longo do tempo a ser deturpado, mas isso não começa agora, isso não começa nessa geração. Isso começou lá com o apóstolo Paulo tendo que ensinar a igreja, onde existia uma grande briga entre aqueles que seguiam a lei de Moisés e aqueles que começaram a seguir o caminho. É por isso que quando você vai ler Gálatas e quando você vai ler alguns livros, o apóstolo Paulo ele fica indignado com algumas coisas. Quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês começaram pela prática do evangelho, vocês começaram pelo Espírito, agora vocês estão querendo colocar práticas humanas no meio dos ensinos. Então isso é muito antigo e tudo que nós estamos vivendo hoje, na verdade só é um reflexo do que já aconteceu lá atrás. É por isso que as cartas de Paulo, elas nos ensinam qual caminho nós devemos andar, para nós não nos perdermos nisso. E aqui ele começa a falar sobre o evangelho. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, o que é o evangelho? Quem pode me dizer o que é o evangelho, pastor? Estão zoando que vocês são evangélicos, vocês não sabem o que é evangelho. O que é o evangelho? Eu não me envergonho do evangelho. A primeira coisa que o apóstolo Paulo começa a falar, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho significa boas novas, a boa notícia. E quando você vai mais fundo para entender o que é o evangelho, você vai entender que Cristo é o evangelho. O nosso Senhor Jesus, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar sua noiva, Ele é a essência do evangelho. Cristo é o evangelho. Quando nós entendemos que Cristo é o evangelho, nós começamos a entender que pelo fato dele ser o evangelho, nós não podemos deturpar aquilo que ele é. Nós não podemos deturpar o evangelho, nós não podemos alterar o evangelho. Nós não podemos customizar o evangelho, porque ele é antes de nós. Cristo é antes de nós. O evangelho não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia vai nos dizer que começa antes da fundação do mundo. João capítulo 1, verso número 1, abra lá comigo. Você vai abrir muita Bíblia, não feche sua Bíblia. Nós vamos passar por alguns textos. João 1, verso de número 1.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era... Próximo versículo, verso número 2. Ele estava com Deus no princípio. Verso número 3, até o verso número 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Verso número 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, no princípio da criação, tudo que foi feito por ele, por meio dele. Colossenses capítulo 1, verso de número 16 e o verso de número 17. Abra lá. O texto vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quando nós entendemos que Cristo é o Evangelho, Ele é a boa nova, Cristo é a mensagem, Cristo desde o princípio Ele era, e todas as coisas foram criadas por Ele. Como pode então, no século 21, a igreja de 2023, pegar o Evangelho, pegar a mensagem da cruz e começar a adaptar ela conforme a tua vontade, o teu querer, aquilo que eu acho, aquilo que eu não acho? Ah, eu não creio nisso, eu acho que é ultrapassado, não, isso é muito arcaico, isso era lá para trás. Deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho não inicia em Mateus, o Evangelho é antes da fundação do mundo, amém? Então não é o meu pensamento, ou o século que eu estou, ou o período que eu estou vivendo da minha vida, que o Evangelho precisa se adaptar. Se eu estou triste, então o Evangelho ele vem e ele tem que se adaptar à minha tristeza. Pelo contrário, eu preciso me submeter ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. No Evangelho não está o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus que transforma, renova e muda todas as coisas. Ele é o poder. Só que quando você prega uma palavra, ou quando você diz algo do tipo, as pessoas não recebem aquilo, porque elas não entendem mais o que é o Evangelho. As coisas começaram a se deturpar, as coisas começaram a se perder, as pessoas estão perdidas, porque o Evangelho ele foi customizado. É por isso que em Gálatas capítulo 1, verso de número 8 ao verso de número 9, abre lá. Eu vou devagar para a gente não se perder aí junto. Quem achou aí? Diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O evangelho ele não pode mais ser adaptado ao meu jeito, ao seu jeito, ao seu querer ou ao meu querer. O evangelho ele é o poder de Deus, ele tira o pecado do mundo, ele transforma as nossas vidas e mais, ele nos salva. A importância do evangelho é a salvação. É muito bonito saber que ninguém deu um glória a Deus por isso. Porque se eu falasse para você, o evangelho é o poder de Deus que vai colocar R$1 milhão na sua conta, eu recebo, aleluias. Quem está entendendo o que eu estou pregando? É porque a salvação já não é tão mais importante nos dias de hoje, porque nós nem valorizamos mais a salvação. É raro você ouvir mensagens sobre céu e inferno dentro das igrejas. É raro você ouvir que o seu comportamento te levará para o inferno, a sua conduta não cristã te levará para o inferno, o teu pecado que afasta você de Deus te lançará no inferno, porque está escrito isso. É por isso que a maior importância do evangelho, você precisa entender isso, a maior importância do evangelho é que ele nos livrou do império das trevas. O maior poder do evangelho é saber que nós estávamos condenados e mortos, mas Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, voltará para que nós possamos ser salvos. Só que isso não te emociona, porque eu não quero somente ser salvo, mas eu quero ter um carro do ano. Eu não quero somente ser salvo, mas eu quero ter um casamento feliz. Eu não quero somente ser salvo, mas eu quero ter dinheiro na conta. E por causa dos eu quero, nós começamos a deturpar o que é o evangelho. É por isso que se eu manter essa série de pregações e se eu continuar pregando nesse mesmo ritmo, é bem provável que a igreja vai esvaziar, porque muitas pessoas estão vindo aqui não para buscar o Cristo, mas para buscar o pão que o Cristo dá. Porque existem muito mais multidões do que discípulos dentro da igreja.
Existem muito mais pessoas preocupadas com aquilo que Ele pode fazer, com aquilo que Ele pode me entregar. E se Ele não me entrega aquilo que eu gostaria, eu não vou dar os 10% para o garçom, porque não me atendeu bem. Eu não vou pagar para ele, eu não vou fazer nada para ele. Porque o Evangelho ele não tem que se adaptar à minha vida, mas muitos querem que ele se adapte à sua vida. Muitos querem que o Evangelho se encaixe à sua realidade. E nós estamos deixando de lado a verdadeira mensagem da cruz. Nós estamos deixando de lado o Evangelho que transforma e que salva pessoas. A única função do Evangelho e o poder de Deus, a única função que deveria ter na nossa vida é nos salvar, e ponto final. Se alguém te perguntar por que você está indo na igreja, por que você busca tanto o Senhor? Porque eu creio que Ele me salvou e eu estou indo lá para agradecer porque eu sou salvo, ponto final. Mas nós viemos para a igreja esperando a bênção, esperando o presente que vai vir do céu, esperando o pão que cai do céu, esperando as benevolências do Senhor. Nós estamos aqui por aquilo que Ele pode me dar. Eu quero estar aqui porque eu preciso agradecer por aquilo que Ele me deu, mas eu preciso agradecer para Ele me dar mais. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se hoje, a partir de hoje, até a sua morte, se Jesus não colocar mais nada na tua conta, não te der dinheiro, não abençoar a tua vida, você tem que se virar sozinho, de hoje até o fim da tua vida, você continua vindo na igreja ou você para? Se a tua resposta for, eu paro, é porque o que te trouxe aqui não é Ele, mas é o que Ele pode te dar. É muito interessante que nós temos algumas respostas dentro do nosso coração. Marcos capítulo 8, verso número 34. Jesus ele está ali diante de uma multidão. Dentro dessa multidão ele precisa separar aqueles que são discípulos e aqueles que são multidão. Então ele chamou a multidão e os dois grupos. Porque é provável que aqui existam discípulos. É provável que aqui existem homens e mulheres de Deus que servem e seguem o Senhor por aquilo que Ele é, simplesmente. Mas no nosso meio também existe multidões. E aqui nesse momento é o momento da palavra. O momento da palavra é para separar o joio do trigo, aqueles que amam e aqueles que dizem que amam. Ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho. Mas como pregar o Evangelho e como dizer para uma pessoa, negue-se a si mesmo? Sendo que na primeira situação de confronto ou de embate que ela tem dentro da igreja, a primeira coisa que ela faz é fechar a cara e fazer biquinho. É bem provável que ela não está negando a si mesma, pelo contrário, ela está viva demais. Porque somente quem está vivo demais sente dor, somente quem está vivo demais se incomoda com o que está sendo falado. Mas aquele que já negou a si mesmo, ele não é preso a sua própria vida. Ele negou a si mesmo, ele tomou a cruz e ele seguiu. Só que essa palavra é dura demais para quem é multidão. Em João capítulo 6, Jesus começa a pregar, e esse texto de Marcos é o mesmo de João capítulo 6, e Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e a multidão começa a ficar perto de Jesus, porque eles querem pão, eles querem se alimentar. João capítulo 6, verso de número 24 ao verso de número 26. Do 6, João 6, do 24 ao 26. Diz assim, ó: quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de... Eles foram em busca de quem, gente? Está escrito, sim ou não? Eles foram em busca de... Beleza, grava isso daí, próximo versículo. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Próximo versículo. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A Bíblia diz que eles atravessaram o mar e foram atrás de quem, gente? Eles não estavam indo atrás de Jesus. Eles estavam indo atrás dos pães, porque eles comeram e ficaram satisfeitos. É provável que dentro da igreja existem muitas pessoas que na hora do louvor levantam suas vozes dizendo: Jesus, eu vim aqui, Jesus, eu quero me entregar, Jesus, eu quero te ver, mostra-me tua face, eu quero me dobrar diante de ti, eu quero te encontrar.
Mas a Bíblia diz que quando Moisés está falando com o Senhor, ele diz: deixa eu ver a tua face. Jesus e o próprio Deus diz para Moisés: certamente quem ver a minha face morrerá. A pergunta que eu faço para você: você quer ver a face de Jesus? Porque para ver a face de Jesus tem que morrer. Então muitos de nós estamos cantando coisas que muitos de nós não temos coragem de praticar. Não, eu morro por ti, eu morrerei por ele, eu me entregarei, eu gastarei minha vida aos seus pés. Mentira, você não gasta nada na presença dele. Você não tem coragem de gastar nada. Mas nós cantamos aquilo que não estamos vivendo. Nós estamos arrotando santidade, dizendo que fazemos aquilo que não fazemos. Por quê? Porque customizamos o evangelho ao nosso entendimento. Nós não valorizamos a igreja, nem as coisas que a igreja faz, nem as coisas que o reino proporciona. Nós não valorizamos aquilo que o Senhor é. Nós estamos totalmente distantes do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia vai dizer aqui que a multidão, ela estava interessada em Jesus, mas Jesus vai dizer: não, vocês estão buscando a mim pelos interesses de vocês. João capítulo 6, verso número 14, verso número 15. Volta um pouco na sua Bíblia. Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Não. João 6, do 14. João 6, 14, verso número 14 e verso número 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Esse texto vai explicar que quando eles viram os sinais milagrosos que Jesus realizava, eles juntaram entre si e falaram assim: vamos colocar esse homem como um rei. Esse homem faz cair pão do céu. Esse homem multiplica os pães, multiplica os peixes. Esse homem em uma guerra, ele consegue colocar a orelha de volta no lugar. E se ele consegue colocar uma orelha de volta no lugar, ele vai conseguir colocar um braço no lugar. Ele vai conseguir trazer vida de novo. Não é esse mesmo homem que ressuscitou a filha de Jairo? Então, se nós proclamarmos ele rei, nós seremos livres do império de Roma. O que tem muita gente querendo fazer com Jesus é trazer Jesus, trazer o evangelho para a tua vida, para que o evangelho beneficie a tua vida, pelos seus próprios interesses. Mas o evangelho não é algo que vai favorecer a sua vida, pelo contrário, o evangelho é algo que vai fazer você negar a si mesmo. O evangelho é aquilo que, ao invés de acrescentar algo, ele tira algo de você. Ele vai te limpando, ele vai tirando as arestas, ele vai fazendo com que você negue-se a si mesmo, todos os dias da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou indo de boa, estou indo bem calmo. Então o apóstolo Paulo, dando um resumo do que eu falei aqui, o apóstolo Paulo, ele diz: eu não tenho vergonha disso. Eu não me envergonho do evangelho. Mas quantas e quantas pessoas nós conhecemos que se envergonham do evangelho, que usam o evangelho e levam o evangelho de uma forma muito aquém, muito abaixo daquilo que deveria ser na sua vida. Você tem vergonha de falar do evangelho para os seus familiares, para as pessoas ao seu redor? Ah não, pastor, eu vou ser cancelado. Ah, esse negócio é muito careta. Ah, o que as pessoas vão pensar de mim? É porque você se envergonha de quem ele é. Você se envergonha daquilo que ele pode fazer na tua vida. Você se envergonha tanto que na hora que faz o apelo para você vir para o altar, você não tem coragem de sair do seu lugar, porque você tem vergonha do que vão pensar. Você não tem coragem de orar por alguém. Deus está mandando você orar, mas você não ora. Existe um povo que tem vergonha daquilo que Cristo é em nós. Tem vergonha de pregar, tem vergonha de anunciar, tem vergonha de falar as verdades. Mas esse é o evangelho, não tem como mudar ele, igreja. O evangelho, ele não é confortável, o evangelho, ele não é carinhoso, o evangelho é tiro, porrada e bomba. Quem disse isso? Jesus. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, pelo contrário, eu vim trazer espada. Porque ele disse isso no contexto dele. Se fosse hoje, ele ia dizer tiro, porrada e bomba. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Só que nós não queremos viver esse evangelho. Nós só reconhecemos parte da verdade, mas nós não assumimos a responsabilidade que temos com aquilo. Nós nos tornamos um povo que gosta de vir para a igreja porque gostamos dos louvores. Nós viemos para a igreja porque gostamos da palavra. Mas isso não gera transformação na tua vida, então é tudo inútil.
Porque se fôssemos um povo apaixonado por Jesus, já tínhamos mudado a nossa cidade, e não estaríamos numa cidade aonde existe o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. Estaríamos lá evangelizando aquelas pessoas, estaríamos lá levando o poder do evangelho para aquelas pessoas, estaríamos evangelizando os nossos vizinhos, estaríamos comprando uma marmita de feijoada aqui, que mesmo que você não coma, pegando e levando para alguém e dando para o seu vizinho, ó, quero abençoar a sua vida. Mas customizamos o evangelho ao nosso pensamento, ao nosso querer. Eu não gosto, eu não participo. Não quer comprar um pastel para abençoar o ministério, quer para abençoar os moradores de rua, não quer comer o pastel, compra, e a primeira pessoa que você vê no semáforo fala assim, ó, Deus mandou te entregar. Só que estamos egoístas, só pensamos em nós. Não temos coragem, tem roupa nossa lá que está guardada, que não serve de nada. Você pode ter certeza, você vai ficar a vida inteira, você não vai conseguir servir nessa roupa. Só que nós não temos coragem de abençoar as pessoas. O que é o evangelho? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava nu e me vestiste. No dia 21/3, semana que vem, toda a igreja está convidada para estar lá no Compaixão Aquece. Ajudar a cuidar dos moradores de rua, dar comida para eles, pregar o evangelho para eles, conduzi-los até o banho, lavar o banheiro depois que eles tomaram banho. Mas sabe qual que é o problema? Isso aí não dá ibope, isso aí não dá like no seu Instagram, isso aí não acrescenta muito na tua vida, porque você é egoísta. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Timóteo, uma geração egoísta que só pensa no seu próprio umbigo, o seu Deus é o seu estômago. Porque se não te beneficia, você não faz. Você não entendeu que o evangelho da cruz é negue-se a si mesmo. Você não entendeu o que é o evangelho. Você está em busca de um evangelho que vai te proporcionar bênçãos aqui na terra. Mas o evangelho é aquele que te acumula tesouros no céu. Faz uma autoanálise da tua vida. Você canta aqui, a tua vida é dele, tudo te entregarei, tudo farei. Mas é mentira, você não consegue dedicar um tempo de oração e jejum. É mentira, porque você não tem tempo para ler a Bíblia, você não se dedica àquilo que é a palavra, você se envergonha do evangelho, que é o poder de Deus. Onde nós vamos parar como igreja? Não temos comprometimento, não temos compromisso, não somos responsáveis. Aonde nós vamos parar como igreja, gente? Não amamos as pessoas, falamos mal das pessoas, atacamos as pessoas. Somos um povo que se destrói a si mesmo. Não entendemos o que é o evangelho, porque customizamos ele conforme a nossa realidade, o nosso pensamento. É justiça para o outro, mas misericórdia para mim. É pecado o que você está fazendo, mas no meu ponto de vista não é pecado o que eu estou fazendo, porque é o meu ponto de vista. Dane-se o seu ponto de vista, amém? Eu não vou me estressar, eu vou ficar calmo, calma aí. Nós precisamos entender que a Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos se movimentar como igreja de verdade, não como simpatizantes do corpo. Nós precisamos amar as pessoas que entram aqui nessa igreja. Você que está nos visitando, sinta-se em casa, Deus te abençoe. Nós precisamos entender que a repreensão, eu estava conversando com alguns líderes, muitos de vocês que estão aqui, que trabalham em ministério, muitos de vocês que são líderes aqui na casa, vocês não têm noção do que é ser repreendido por um pastor. A maioria de vocês não aguentaria uma repreensão. E eu quero dizer algo para você: se alegre quando for repreendido, porque Provérbios diz: repreenda o sábio e ele o amará, repreenda o tolo e ele o odiará. O teu coração é revelado conforme você é repreendido. E tem muita gente que é repreendida e não aguenta. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fica chateado, faz biquinho. Só está revelando quem você é, só revela o teu coração. É por isso que quando Jesus, ele vira para a multidão e diz duras palavras, a multidão vira para Jesus e fala assim: duras são essas palavras, quem pode suportá-las? Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês não vão também? Eles dizem: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna?
A multidão, quando é confrontada, ela vai embora, mas quem é discípulo fala: para onde eu irei? Eu encontrei você, não importa o que aconteça, eu quero estar na tua presença. Você entende e difere um coração de alguém que é multidão e de alguém que é discípulo através da repreensão. O coração é revelado, mas nós estamos numa geração onde os pais não podem confrontar os filhos. Nós estamos numa geração que se o pai fala algo para o filho manda o pai calar a boca. Nós estamos numa geração que a filha quer namorar e ela acha que vai namorar e ela acha que pode fazer o que quiser. Não tem respeito pela casa, não tem respeito pelos pais, não tem respeito pela família. E é da igreja. Que evangelho é esse que você está vivendo? Foi customizado somente para a tua realidade, porque esse não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus que transforma vidas para a salvação. Você que é pai, você tinha que estar jogando a cadeira para o alto agora. Glórias, fala a Deus. Sabe aquele fala a Deus? Filhos mimados, filhos desobedientes, filhos que não conseguem ser repreendidos, filhos que não aceitam a repreensão. Você precisa entender que quando o teu pai te repreende, ele está te treinando para a vida. Eu já comecei a ensinar o Davi algumas coisas. Lá em casa, o Davi ele gosta de assistir Patrulha Canina, então a gente teve que reduzir muito agora, porque ele não estava dormindo e a Bia deu uma bronca aqui geral em todo mundo que não pode deixar na TV. E eu falei para a Bruna: Deus está falando. Ela falou: não é Deus, é a Bia, né? No aba aqui, pais e filhos, você estava aqui, né? E o Davi assim, ele está assistindo Patrulha Canina no celular ou na televisão. E aí de repente vem o anúncio. Sabe o anúncio de 5 segundos? Sabe aquele anúncio de 5 segundos? Ele começa assim, ó. Que isso? Pulei anúncio, ele. Aí depois 20 minutos de anúncio de novo. Eu não estou entendendo. Eu comecei a meditar na minha vida. Presta atenção nisso. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava de assistir TV Globinho. Quem é da época da TV Globinho aí? Meu Deus do céu. Dragon Ball era 11h30. É isso mesmo. Eu me lembro que quando eu assistia TV Globinho, eu tinha que esperar 24 horas para assistir TV Globinho de novo. O meu anúncio era de 24 horas que eu ficava Não dava para assistir no YouTube, não tinha nada dessas coisas, não tinha aqueles canal que você compra e tem um monte de coisa, sim ou não? Você tinha que esperar, irmão. É por isso que o maior evento que acontecia dentro de uma casa era a novela. A novela era o maior evento, o filme era o maior evento, Sessão da Tarde era o maior evento nosso. Lagoa Azul, aleluia. Eu comecei a perceber que na minha geração demorava 24 horas de espera. Na geração dos nossos pais e avós, a espera era muito maior. Tinha que colocar bombril, às vezes chovia, perdia, não assistia, sim ou não? Acabava a pilha do rádio. Não tem ninguém dessa época aqui, tem, mas você está se escondendo, que eu tô ligado. Menor, você tem minha idade, já vem, menor. A Dai, quando andava com Abraão, ela lembra dessa parte. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Vamos lá. Existe uma agenda escatológica do diabo, através dos meios de comunicação e cultura, deturpar o pensamento e a mentalidade dos nossos filhos e da nossa casa. Então hoje, o meu filho ele não tem paciência para poder esperar um anúncio de 5 segundos, de 1 minuto. Isso mostra para essa geração que assim, não tá bom, pula. Não tá bom, pula o store. Não tá bom, arrasta para cima, vai para outra publicação. Não tá bom, muda de canal. Tá assistindo um filme, não gostei, troca. E nós fomos aprendendo com isso, nós fomos treinados assim. Nós fomos treinados a, eu não gostei, troca, não estou gostando, saio fora. Eu não estou gostando disso, eu pulo. Eu não gosto dessa igreja, eu vou para outra que tem parede preta, que tem luzes, que fala o que eu quero, que prega uma mensagem que me conforta. O pastor me confrontou, eu vou embora, eu vou procurar outra igreja. Eu não estou feliz nesse casamento, troca de casamento, vamos trocar, não tem problema. E nós vamos trocando, por quê? Porque nós não sabemos lidar com crise, nós não sabemos lidar com problemas. Se eu que tenho 29 anos,
Você que tem 50, tralalá, já tem dificuldade de conviver nessa geração, aonde a crise vem e a gente tem meios para pular ela. Imagina os nossos filhos quando passar por uma crise. É por isso que muita gente se suicidando, porque não sabe lidar com o problema, não sabe lidar com as circunstâncias. Mas o Evangelho não se molda a essa geração. O Evangelho é o Evangelho, ele não vai mudar. E se o Evangelho é negue-se a si mesmo, é negue-se a si mesmo e ponto final. Ah, eu não concordo, eu queria expressar a minha opinião. O problema é seu. Porque o Senhor não vai mudar, porque você, a doçura do século 21, está confuso. É por isso que você, pai, na verdade, você, pai e mãe, é um treinador do seu filho. Se você não colocar limites nele, se você não impor cerca em volta dele, se você não colocar barreiras nele, ele vai ser borracha fraca lá na frente, ele não vai aguentar quando Deus pressionar ele. E deixa eu te falar uma coisa, Deus vai pressionar. Porque existem coisas na vida que não tem como você pular anúncio. E tem gente querendo pular alguns anúncios aqui, não tem como. Anúncio, o que tem que fazer no anúncio? Sentar e assistir, ponto final. Ah, mas eu não gosto desse anúncio. Assiste, aprende alguma coisa. Aprendi a bater banana com mamão. Que legal. O que mudou na tua vida? Nada, mas você tem que aprender. E tem muita gente que não está afim de aprender, não está afim de sentar, não está afim de se relacionar com o Evangelho. Eu coloco uma pregação, eu escuto uma pregação aqui, falou algo que eu não concordo, eu pulo, eu vou em outra. Se tiver alguém assistindo ao vivo e não está gostando, deixa eu mudar lá para outro culto, da outra igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem circunstâncias da vida que não tem como você mudar. E é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Evangelho é o poder de Deus. Não tem como customizar. E é nesse momento que os problemas vêm, que as palavras contrárias vêm, que aí você vai diferenciar quem é multidão e quem é discípulo. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pode passar por luta, pode passar por problema, pode passar por dificuldade. O Evangelho não muda porque você está dodói. O Evangelho continua sendo o Evangelho. Deus não está lá em cima preocupado. Será que eu vou perder um seguidor? Será que ele vai embora da igreja? Nossa, eu estou tão desesperado. Espírito Santo, faz alguma coisa. Então você que é pai que está aqui, você que é mãe que está aqui, você precisa ensinar o teu filho a ser um homem nessa geração, a ser uma mulher nessa geração. Você tem que pegar o celular do teu filho e ver o que ele está fazendo de madrugada. Pastor, ele tem senha, eu tenho que respeitar a privacidade dele. Aqui para você. Se está debaixo do teu teto, quem manda na tua casa é você, amém, pai? Um monte de pai banana, deixa o filho fazer o que quiser. Esse dia a Bianca saiu de casa lá, foi na casa de alguém e não falou tchau para a Bruna. A Bruna, tchau, viu? Aqui não é pensão não. Ela foi embora, não falou tchau não. A Bruna falou, ela vai ver. Nós fomos para Paulina na casa de uns pastores. A Bruna trancou a porta. Ela falou, vamos embora que a Bianca está lá em casa lá. Foi, de boa? Não, eu tranquei ela para fora. Foi, por que você trancou ela para fora? Porque aqui não é pensão. Vai aprender. Tem que dar tchau para sair. Não posso tocar no bebezinho, porque se eu tocar no bebezinho ele vai chorar, vai ficar triste. Deixa eu te falar uma coisa. Deus olha para você desse mesmo jeito. E se tiver que te esmagar, te apertar, te trucidar, Ele vai fazer para tirar o melhor que existe dentro de você. E o teu chorinho mimado não vai mudar o reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Voltando para o que eu estava falando. Existem muitas pessoas que elas gostam dos louvores. Elas vêm à igreja por causa da palavra, mas não gera transformação. 1 Samuel capítulo 16, coloca aí para mim. Se você quiser abrir, abra também. Grife na sua Bíblia, anote. Verso de número 17 até o verso número 23. Vou ler ali agora. Ficou pequenininho ali. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé,
de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Próximo versículo. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Próximo. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Verso número 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Repita comigo a palavra: melhorava. Mais uma vez, melhorava. A intenção do evangelho não é melhorar você. A intenção do evangelho não é gerar uma melhora na sua vida. Saul precisava de Davi para quê? Para tocar para ele. Ele tinha um louvor especial ali, um ministério de louvor só para ele, onde Davi tocava e ele sentia prazer nas canções. Ele melhorava, mas não era transformado. Repita comigo: transformação. O evangelho não serve para melhorar você. Vamos dar uma melhoradinha nele. O evangelho não serve para melhorar. O evangelho serve para transformar. Quer um exemplo? Um exemplo bem feio, mas foca no exemplo, foca na ideia final, amém? Digamos que tem um cocô aqui no altar. Beleza? Se eu pegar um perfume, espirrar no cocô, vai melhorar sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Se você espirrar um perfume, ele vai dar uma melhorada no cocô. Lógico que vai. Pega aqueles perfumes caros, dá uma espirrada. Eu falei que ele vai melhorar, não falei que ele vai ficar, nossa, que cocô, vou colocar o cocô na mesa assim, não. Mas vai dar uma melhorada. Não vai continuar aquele cheiro tão ruim. Vai estar ruim, mas vai dar uma melhorada, sim ou não? Então o evangelho não serve para te melhorar. Tem muitas pessoas aqui, você que está visitando, pega agora a ideia final. Senão você vai falar: nossa, o que falaram na igreja lá? Falaram do cocô com perfume. Agora, se você pega o cocô e gera uma transformação nele, para que ele possa adubar uma planta, adubar uma árvore, adubar uma plantação, ele foi transformado. Ou seja, aquilo que era ruim foi transformado em algo bom e gerou crescimento na vida dos outros. Entendeu? Tomara que não recortem essa parte e falem: olha o pastor do iPhone. Sabe aqueles vídeos da menina? Tô lascado se fizer isso. O intuito do evangelho é pegar o cocô que você é, um cocôzão, e não te melhorar, porque a sua essência vai continuar sendo cocô. A intenção do evangelho é pegar a sua vida toda destruída, que foi destruída pelas pessoas, foi destruída pelas pessoas ao seu redor, que foi lançado palavras ruins sobre a tua vida, destruíram você. A intenção do evangelho é pegar isso, transformar e gerar alimento na vida das pessoas. É pegar tudo de ruim que aconteceu e gerar transformação. Para transformar, dói. Ninguém é transformado num bate-papo. As pessoas são transformadas debaixo de alta pressão sobre a vida delas, debaixo de mensagens duras, palavras duras. O que vai transformar a tua casa, o que vai transformar a tua família é o evangelho. E o evangelho, ele não é doce, o evangelho não é meigo, o evangelho é o poder de Deus para gerar salvação. A segunda coisa, abra comigo lá em Marcos capítulo 6, do verso de número 16 ao verso de número 20. Eu tinha certeza que eu ia ser mais de boa, ou mais bravo.
Marcos 6, do 16 ao 20. Quem achou, diga amém. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Próximo. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Próximo. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Repita comigo: gostava de ouvi-lo. Existe um público dentro da igreja hoje que gosta de vir na igreja porque gosta da mensagem. Uau, eu gostei da mensagem do pastor Igor, eu gostei da oração do Leandro, o testemunho da pastora Bruna, mexeu aqui. Tem muita gente que vem para a igreja porque gosta de ouvir a mensagem, mas não é transformado pela mensagem, não se permite ser mudado pela mensagem, não se permite que gere transformação na tua vida. Assim como Saul, que gostava de ouvir os louvores, Herodes gostava de ouvir a palavra, mas foram dois reis que foram desaprovados por Deus. O que eu aprendo aqui, pastor? Eu aprendo que não adianta você vir aqui na igreja, levantar a mão, cantar, adorar o Senhor. Eu aprendo que não adianta você vir aqui, gostar da palavra, anotar a palavra. Se você não praticar na segunda-feira, de nada valeu. Eu gosto da casa do pai, eu gosto do jeito que o pastor prega. Nossa, o negócio do Malcolm, nossa, e aquele cara pelado, correndo de lençol, meu Deus. Não adianta você gostar se você não pratica. Não adianta você gostar se você não vive. Não adianta você gostar do que você está ouvindo e cantando, sendo que aquilo não é uma verdade dentro de você. Não adianta pegar o evangelho e customizar ele conforme a sua realidade. Isso eu acho pesado demais, isso aqui não compensa falar, isso aqui não compensa postar, isso aqui não compensa viver, não. Só que em 1 Coríntios capítulo 6 vai falar, deixa eu falar uma coisa, existe uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. E tem toda a lista lá, os avarentos, corintianos, e vai indo. Desculpa, viu, corintianos, Deus abençoe vocês. Cadê o tio Cido? O tio Cido nem... Estou até desanimado. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui, sim ou não? A última coisa para nós finalizarmos. O evangelho não é sobre a terra. O evangelho é sobre o céu. Se alguém te pregou, venha para Jesus, porque Jesus, ele pode mudar o teu casamento. Venha para Jesus, porque Jesus, ele pode te prosperar nessa terra, porque eu creio que Jesus prospera. Venha para Jesus, porque Jesus pode te dar um carro, e ele pode tirar você dessa condição que você está vivendo. Pastor, isso é verdade, sim ou não? Quem acha que isso é verdade? Sim ou não? É verdade. Ele pode fazer isso. Mas isso tem que ser o meio, não o fim. O que isso significa? A finalidade da tua vida de estar aqui não são essas coisas. Sabe qual é o problema? Nós trocamos as coisas. Nós entendemos que a finalidade de estarmos aqui é o carro. A campanha de oração que eu faço, a campanha de jejum que eu faço é para passar na faculdade, é para conseguir algo novo, é para mudar de emprego. Pastor, ora por mim, para quê? Para que as portas se abram na minha vida. Pastor, ora para que o meu casamento melhore, ore para que o meu marido se converta. Deixa eu te fazer uma pergunta: se o seu marido nunca se converter, e você vai ficar sabendo disso agora, Jesus vai descer aqui para você, seu marido não vai se converter, ele vai para o inferno e está ponto final. Você continua com seu marido ou você larga dele? Se você souber que você vai ser pobre de maré, maré de si, para sempre, você pode tentar de tudo, você não vai conseguir. Deus desceu aqui e falou: você não vai ser rico. Eis que te digo, você muda de religião? Você vai buscar em outros lugares? Jesus, ele pode fazer todas essas coisas, amém? Mas essa não é a finalidade. Ele morreu na cruz por uma única finalidade: salvação. Salvação.
Se existe alguém aqui hoje que adquiriu a salvação, que você crê que você é salvo pelo sangue de Jesus, você tem que ser a pessoa mais alegre dessa igreja, porque nada nessa terra se compara com a glória que há de vir. Nada. Ah, pastor, mas eu quero namorar. Então você não entendeu nada do que é o Evangelho. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 19. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Traduzindo para a minha linguagem, se é somente para essa vida aqui que você está fazendo as coisas, se é para essa vida que a tua esperança está em Cristo, se é para as coisas terrenas, você é a pessoa mais digna de dó dessa igreja. Você é o pior dos piores. Você não entendeu nada que é o Evangelho. Todas as perguntas que eu fiz aqui, é óbvio que a resposta delas não é concreta, porque não é uma verdade. Cristo não vai descer aqui agora e Ele vai amaldiçoar a sua vida ou nada do tipo, entenda bem. Mas a pergunta, ela é tão profunda que ela revela a verdadeira intenção do seu coração. Qual é a verdadeira intenção do seu coração de você estar aqui hoje? Ou por que você canta ou toca nessa igreja? Por que você recebe as pessoas na porta? É para cumprir uma escala ou porque você ama isso? Você ama ver pessoas ali na porta chegando? Você ama quando visitantes chegam nessa casa? Não, pastor, eu amo. Então por que você não levanta para cumprimentar? É porque muitos de nós estamos com a esperança só nessa terra. E eu sinto lhe dizer, você é digno de dó. Você é um dos mais miseráveis dessa terra. Porque Cristo morreu na cruz para te dar a vida eterna. Só que você está se contentando com as migalhas que caem da mesa do mestre. O que te importa é as migalhas que caíram. Mas existe um banquete no céu. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não tomará da ceia, do suco e do pão, enquanto nós não estivermos juntos na mesa com Ele, no grande dia. Você está trocando esse grande dia, uma mesa farta, para pegar migalhas aqui nessa terra, porque você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E quando você entende isso, você não precisa ficar clamando ou pedindo para quem é líder na igreja, ou para quem faz parte dos fundamentos da igreja, ou para quem faz parte das mulheres da igreja. Você não precisa ficar implorando para essas pessoas virem no culto. Conversando na reunião com os pastores, não, pastor, a gente tem que obrigar, a gente tem que chamar os líderes. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Eu não quero entrar nesse jogo. Porque nenhum pastor consegue ensinar ou colocar o amor do Evangelho no coração de uma ovelha, a não ser que essa ovelha seja apaixonada por Jesus, a não ser que essa ovelha queira queimar mais e mais por Jesus. Sabe qual é o grande problema da igreja? A maioria de nós somos dignos de dó, porque viemos aqui em busca de outra coisa que não é a presença. Viemos aqui em busca de outra coisa que não é Ele. Viemos atrás do pão, dizendo que viemos atrás de Jesus. Muitos que estão em cargos ministeriais aqui não estão porque querem fazer para Ele, estão porque estão esperando aquilo que podem receber daquilo que estão fazendo para Ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus mandar você deletar seu Instagram, você deleta seu Instagram e continua cantando, ou adorando, ou pregando na mesma intensidade? Ou você prega e canta e adora na intensidade que faz porque você quer ser promovido lá fora? Essa pergunta é uma pergunta para mim. Eu me dedico nas mensagens que eu escrevo. Eu me dedico estudando as mensagens, estudando a palavra, porque eu quero que saia no YouTube para que isso alcance mais pessoas, ou porque realmente eu amo a presença e eu quero pregar aquilo que eu estou vivendo? Uma pergunta para mim agora. Eu faço essa mesma pergunta para você. Existem pessoas que só vêm para a igreja quando estão na escala. Existem pessoas que só vêm para a igreja porque agora tem um ministério. Faz um favor para Jesus, abandona o ministério e se aproxima dele.
Porque não é o ministério que te salva, é o evangelho. Não é o poder do ministério. E se o ministério está te afastando de quem ele é, deixa o ministério, mas não perde ele. Esse ano eu comecei fazendo uma oração para Deus. E a oração que eu fiz para Deus foi a seguinte: esse ano eu dependo do Senhor para tudo. E se o Senhor falar para mim, acabou o seu tempo na casa do Pai, sei lá, vai pro Nordeste, vai lá para Pirangi. Bora, nega, Pirangi? Cidade que eu nasci. Vai para Pirangi, mora um ano lá. Eu preciso entender que eu tenho que estar debaixo da dependência dele. A minha intenção não é construir uma igreja para que eu seja o Senhor dela. A minha intenção é construir uma igreja para que um dia eu saia e ela continue, porque a igreja não é minha, é dele. Você consegue entender isso? No meio onde a maioria das pessoas, a maioria dos pastores, a maioria dos ministros de louvores estão mais preocupados em mostrar excelência no seu dia, em mostrar excelência na sua vez, porque não querem que as pessoas se apaixonem por Jesus, elas querem que as pessoas se apaixonem por elas. Eu estava num culto e eu vi algo que mexeu muito comigo. Quando questionam João Batista falando assim: ei, tá todo mundo seguindo Jesus, você não vai falar nada? Ele falou assim: amigo, deixa eu te falar uma coisa. O prazer do amigo do noivo é que a noiva se apaixone mais e mais pelo noivo. Eu só sou amigo do noivo. Quando você vai estudar sobre o amigo do noivo, quando você vai entender, em Israel, quando as pessoas iam se casar, era comum o noivo e a noiva não se verem por um determinado tempo. Então o noivo chamava o seu melhor amigo, seu amigo fiel, seu amigo escudeiro, e falava assim: vem aqui, leva um presente para ela lá. Pega esse presente, leva para ela, fala para ela que eu estou com saudade, que eu quero ver ela. Conta para ela que na hora que eu ver ela, eu estou tão apaixonado que eu vou encher a boca dela de beijo, eu vou agarrar ela, eu estou não vejo a hora de casar. E o amigo do noivo pegava os presentes e entregava. E ele voltava com o recado da noiva para o noivo, do noivo para a noiva, recados íntimos, recados profundos. Essa era a função em Israel do amigo do noivo. Só que o amigo do noivo, ele tinha uma missão. Primeiro, ser leal ao noivo. Segundo, não deixar com que a noiva se apaixonasse pelas palavras dele, achando que era ele, o noivo. Sabe qual é o seu papel aqui como líder dentro dessa igreja, como alguém que ministra sobre pessoas, como alguém que é do louvor ou qualquer coisa do tipo, sobre as crianças? Sabe qual é o seu papel? Você é amigo do noivo. E a intenção do seu coração é fazer com que a igreja, que é a noiva, se apaixone cada vez mais pelo noivo. A igreja não pode se apaixonar pelo amigo do noivo. Então, se você está aqui porque você gosta de mim, por favor, vá embora, porque eu sou amigo dele. Você tem que se apaixonar por ele. Então, se você é do ministério de louvor, eu já estou adiantando a nossa reunião, tá? Se você é do ministério de louvor e no seu dia você dá excelência, mas quando não é você que está ministrando, ou quando não é você que está como alguém que está direcionando, você não dá tanta excelência, é porque o teu coração está revelando que você não quer que as pessoas se apaixonem pelo noivo, mas você quer que elas se apaixonem por você. E o seu coração é revelado nesse momento. O apóstolo Paulo está dizendo algo sobre você. Você é a pessoa mais digna de dó dessa igreja, porque está focado nas coisas dessa terra e não nas coisas lá do alto. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não me envergonho do evangelho. Quando você pregar o evangelho, faz com que todos se apaixonem por ele. Quando você cantar o evangelho, faz com que todos se apaixonem por ele. Quando você abraçar através do evangelho, faz com que todos se apaixonem por ele. Porque a nossa glória não é aqui na terra, é lá no céu, é ao lado dele. E esse culto, especificamente nesse culto,
eu não vou fazer apelo. Eu não vou falar para você sair do seu lugar, ou eu não vou falar para você ver com o seu irmão aí, vamos lá junto no altar. Não, esse culto é você e ele. Deus falou o que tinha que falar. O que passar daqui agora é eu tentando forçar alguma coisa. Deus falou o que tinha que falar. E se Ele falou com você, Ele falou em algum ponto específico. Em algum momento específico a palavra veio de encontro ao teu coração, e hoje você precisa tomar uma decisão. E se Ele falou com você, sai do seu lugar, o altar está aberto em nome de Jesus. Voltei à presença.